Fui-me embora para Resende. Lá fui amigo do rei. Resende é minha passárgada, isso que eu contarei. Roda a vinheta. As incríveis histórias do Vale do Paraíba. Episódio de hoje: Terra de artistas e heróis. Resende! 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 Vice-campeão carioca! Vice-campeão da Taça Guanabara! Resende! Resende! Resende, terra de poetas e artistas e heróis. Residência, entoemos nosso hino. Resende, cidade que me acolheu. E Resende, na nossa ignorância constrangedora, acha que o Simão da Cunha Gago, que fundou Resende, não acredite nos bandeirantes. Era tudo caçador de índio, tudo contrabandista de ouro. Veja por aí o Raposo Tavares, acabou com as missões no sul, queimaram a estátua do Borba Gato. Vamos falar, sim, do padre Felipe Teixeira Pinto, que em 1730 já tinha um pequeno povoado. Resende era ocupada, os povos originários de Resende eram os puris. Dizem as pesquisas que na época do povoamento, Puri, tinham 8 mil puris. E segundo o último censo do IBGE, apenas 169 pessoas se identificaram como descendentes dos puris. Então veja bem como é que a gente pode glorificar um bandeirante numa terra que tinha 8 mil puris. Resende se chamava Nossa Senhora da Conceição do Campo Alegre da Paraíba Nova. Dizem alguns historiadores, alguns pesquisadores, que o nome original dado pelos puris seria Timburimbá. Outros não concordam, que dizem que a língua puri foi muito pouco estudada. Mas não importa, Timburimbá era uma árvore que hoje, segundo um grande botânico chamado Luiz Emídio de Melo Filho, que eu conheci e convivi muitos anos, já falecido, pelos estudos, pelas histórias das lendas, seria a unha de macaco. Oi, chefe. Unha de macaco? Negativo, Max. Chamava-se orelha de macaco. Agora não tenho mais dúvidas. Esse sujeito deve ser o chefe da causa. Inclusive tem uma lenda muito bonita do Timburimbá, que os índios puris davam um ramo de Timburimbá como um símbolo da paz. Resende era enorme. Resende pegava toda essa região, inclusive uma parte de Maranhão, Barra Mansa, Volta Redonda, Valença, Vassouras, Rio Claro, São João Marcos, tudo era Resende. E o mais interessante é o seguinte, nessa época, em 1801, São João Marcos tinham quase 40 mil habitantes e só de escravos tinham 5 mil. E Resende tinha um pouco mais de 2 mil habitantes. Com tudo isso, graças à influência política junto ao vice-rei de Portugal, o conde de Resende, Resende conseguiu ser sede do município. Então, esses municípios todos depois foram se emancipando, cada um perdendo de Resende, e o último a ser emancipado foi o município de Porto Real, que, aliás, esse canal vai ter um episódio específico sobre Porto Real, sobre Penedo, que foram as grandes imigrações, e Mauá, claro, foram as grandes imigrações da época daqui de Resende. Resende emancipa em 1801. Em 1801, Resende já tinha muitos cafezais, já tinha comércio, já tinha um colégio particular. E em Resende, o café, teve um episódio, vocês já assistiram o episódio do café. O café vem do Pará, chega no Rio de Janeiro, vem para Resende através do padre Henrique Teixeira Pinto. Padre Henrique José de Carvalho, sua besta quadrada. E aqui se espalha em todo o Vale do Paraíba. Você anda pela Dutra, por exemplo, esses morros pelados de Piraí para cá, era tudo cafezal. Bom, não importa. Então, em Resende tinha Maria Benedita, que era a rainha do café. O casarão dela, um solar lindo na Praça da Matriz. Ela promovia bailes, foi o primeiro sorvete que chegou em Resende, foi ela que trouxe. E uma coisa interessante é o seguinte, por mais dinheiro que eles tivessem, eram todos analfabetos. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos, quando tem a independência americana, 90% da população americana era alfabetizada, inclusive os escravos, para poderem ler a Bíblia. Diferente no Brasil, quando 90% da população brasileira era analfabeta, inclusive os mais ricos. Eu estou contando isso pelo seguinte, o pai da Maria Benedita, que era conhecido como Manuel Carimbo, porque ele não sabia carimbar o nome dele. De novo, já falou hoje no episódio do café, seu burro. Não é a mamãe. Resende cresceu através da economia do café, e aí, depois de um certo período, eu não vou ficar falando data, o café entra em processo de decadência. Paralelo a isso, vocês viram no episódio do café, uma caravana da família Pereira Barreto leva as primeiras mudas do café Bourbon para o oeste paulista. E aí Resende começa a
ter uma grande decadência econômica e política, né? Porque o café sustentou o segundo reinado. Da mesma forma que o café entra em processo de decadência, a bacia leiteira, muito pela vinda dos primeiros mineiros, se torna a segunda maior bacia leiteira do Brasil. A segunda grande virada da economia de Resende foi quando o Exército Brasileiro chega à conclusão que precisava ampliar sua escola militar de realengo. E aí eles montam em Resende a Real Academia Militar. Tem uma versão que eu acho interessante, porque Resende foi escolhido. Tem uma versão de que um militar iniciou na Dutra e viu aquela planície maravilhosa, mas eu tenho uma versão que eu acho talvez a mais interessante, quem quiser que me corrija, é o seguinte: na Revolução de 32, que aliás vai ter um episódio só sobre a Revolução de 32, onde é Amã, ali era usado como um campo de pouso e decolagem dos aviões do governo federal para bombardear São Paulo. E o Getúlio chegou a visitar esse local para dar força à tropa aérea, à Força Aérea Brasileira, e se encantou com a região. Essa é uma das versões da Academia Militar. E a Academia Militar se instala em Resende na década de 40 e realmente com ela o comércio de Resende volta a crescer, volta a se desenvolver. E Resende entra naquele caminho de uma cidade média para grande, começa a ficar naquele meio de caminho, né? Não é uma cidade pequena, mas também não é uma cidade grande. E aí vem a terceira grande virada de Resende, que é quando em 1976 a fábrica de caminhões e ônibus da Volkswagen, fábrica mundial, se instala em Resende, ali nas terras com divisa de Porto Real. O que acontece? É um sistema novo chamado consórcio modular, que não vem só a fábrica, vem os fornecedores juntos. Eu participei desse processo da escolha de Resende, que eu participava do governo, na época era o prefeito Augusto Leivas. Foi uma luta de 7 estados e um país querendo a Volkswagen, e a gente fez todo um caderno de encargos que fomos beneficiados, e a Volkswagen escolheu. A partir do momento que a Volkswagen escolhe Resende, isso abre o caminho para outras montadoras. Aí você tem a Land Rover Jaguar, antes disso você tem a Peugeot, e agora você tem a Nissan. Quer dizer, a região de Resende, Porto Real, se transforma no segundo polo metal mecânico do Brasil. Agora algumas curiosidades sobre Resende, que eu vou pedir permissão a vocês para ler, porque são informações muito legais, que é importante eu não errar. Por exemplo, em 1826 é criado por um padre de São João del Rei, o Padre Marcos, o primeiro jornal resendense, chamado Gênio Brasileiro. Em 1837, Resende não tinha cemitério. Os ricos eram enterrados na igreja com caixões na parte lateral da igreja. Em 1835, é criada a Santa Casa de Misericórdia, numa casa improvisada até se mudar para a sua sede atual em 1866. Somente em 1842 é criada a primeira escola pública de Resende, tendo como professora Bernarda Brandão do Vale. A escola, para vocês terem uma ideia, funcionava na casa da Bernarda Brandão. E em 13 de julho de 1848, Resende deixa de ser vila e passa a ser cidade. Em 1865, os resendenses se alistam como voluntários da pátria para lutar na Guerra do Paraguai, além da convocação de 200 soldados e alguns escravos. Disse que 40 soldados desse contingente são mortos nesta guerra. Em 1868, rumo a Caxambu, se hospedam em Resende a princesa Isabel e o conde D, no palacete da Praça da Constituição, atual Praça do Centenário, e onde a princesa faz questão de conhecer a poetisa Narcisa Amália, que já era muito famosa no Rio de Janeiro, e o Dom Pedro II era leitor da Narcisa Amália. Em 1873, o trem chega finalmente a Resende. Em 1874 já havia 4 estações. Aliás, uma curiosidade aqui que eu acho interessante essa história é o seguinte. A estação de trem, para quem conhece Resende vai entender o que eu estou falando. A estação de trem ia ser no Surubi. Só que o coronel Brasiel, que era dono da fazenda de Campos Elíseos, né, que chamava Fazenda do Padre, ele queria que a estação fosse na terra dele. E não era nada, ele não era nada. A cidade de Resende era só o centro. Centro, lava-pés, né, e Altos Passos. Ele consegue, junto com Mariano Procópio, que era o
presidente da Rede Ferroviária Federal, que a estação fosse nas terras dele. Dizem que o Dom Pedro II, quando esteve em Resende, ele desceu em Campos Elíseos, atravessou todo o Brino de Almeida no meio da lama para poder chegar no centro. Então, hoje nós temos em Resende uma rua chamada Coronel Brasiel. Mas essa rua chamava Mariano Procópio, em homenagem ao Mariano Procópio. Com a mudança da rua para Coronel Brasiel, a praça passa a se chamar Praça Mariano Procópio. Aí a curiosidade, você vai nos arquivos da prefeitura, aparece lá, Praça Procópio Ferreira, que é o pai da Bibi Ferreira. Em 1874, as primeiras imigrações sírio-libanesas começam a surgir na região e também é criada a primeira colônia imperial em Porto Real. A primeira colônia italiana do Brasil, vamos falar no nosso episódio sobre Porto Real. Essa é a nossa Resende que eu vim morar há 40 anos, que me acolheu com muito amor, com muito carinho. E como dizia o Chicó, não sei, só sei que foi assim.